Oi, você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer para vocês um esclarecimento, uma proposta de reflexão acerca de um tema que infelizmente é muito comum na nossa sociedade, independente das pessoas envolvidas, que é a violência. E aí eu te pergunto, você sabe identificar todas as formas de violência? Pois esse é o nosso assunto de hoje. E infelizmente, quando a gente vê na televisão as estatísticas, a gente vê que os casos de violência têm aumentado cada vez mais, o que particularmente me faz questionar se de fato os números aumentaram ou se o que aumentou na verdade foi a quantidade de denúncias acerca da violência. Porque afinal de contas, uma das coisas muito bacanas que a internet proporciona é justamente o compartilhamento de informações úteis e com isso essas informações chegam nas pessoas, esclarecendo diversos fatores e trazendo clareza em muitas coisas que às vezes a gente tem já na nossa intuição, mas às vezes não tem um esclarecimento. Então, é muito comum as pessoas já começarem se justificando de mas eu não sou violento. Porque muitas das pessoas simplesmente associam a violência com a violência física. Então, você bater, você agredir fisicamente alguém, sendo que essa é apenas uma das violências, das muitas violências praticadas todos os dias. Um dos exemplos de violência que são muito comuns na nossa sociedade, nas relações, são, por exemplo, críticas destrutivas. Quando a gente fala sobre crítica, uma coisa é você emitir a sua opinião sobre um determinado fato que uma pessoa comenta com você e você pode emitir a sua opinião. Mas uma crítica destrutiva tem como objetivo minimizar aquela pessoa, minimizar aquela ideia, aquele projeto. Então é uma forma de violência psicológica e, como eu falei, é mais comum do que a gente imagina. Um outro exemplo de violência é a intimidação psicológica. Infelizmente, muito comum nas relações entre pais e filhos e também em empresas. Muitos chefes cometendo esse tipo de violência psicológica com seus funcionários. E essa intimidação psicológica, apesar de comum, não é uma coisa normal. Outro tipo de violência é invalidar sentimentos. Muitas vezes você passa por alguma situação, tá tendo algum tipo de atrito, engole diversos sapos, até que um dia você resolve ter uma conversa franca e sincera com uma outra pessoa, na esperança de que ela vai ter empatia, compaixão de entender o seu lado e a partir daí mudar as suas atitudes, mudar os seus pensamentos, mudar o seu comportamento perante você. No entanto, quando você se expõe de coração aberto contando todas as suas verdades nuas e cruas, muitas vezes essas pessoas tratam como se não fosse nada e basicamente falam aquele clássico: deixa disso. Mas você ainda pensa nisso? Esquece isso, deixa pra lá. Outra forma também bastante comum e bastante conhecida pela maioria das pessoas é a clássica e velha chantagem emocional. E como eu falei, seja na relação entre as pessoas que forem, às vezes você dá 99% de si, mas se você não der aquele 1% que falta para o 100, os outros 99 não valeram de nada. E aí a pessoa acaba sempre se colocando no lugar de vítima, como se você precisasse mover mundos e fundos em torno dela, como se ela fosse alguma espécie de divindade a ser idolatrada. Ironicamente, são justamente essas pessoas que sugam muito que oferecem pouquíssimo. Outro tipo de violência é a invasão de privacidade. Infelizmente, hoje em dia, com a internet, a quantidade de redes sociais, pessoas que não têm caráter conseguem fazer muitas coisas negativas e acabar envolvendo um monte de gente. Com isso, hoje em dia, as pessoas têm uma dificuldade maior em confiar umas nas outras, sejam cônjuges, sejam pais e filhos. Então, essa coisa de ficar
tentando controlar o celular do outro, pegando senha, bisbilhotando quando o outro não tá vendo, só demonstram que você tem esse problema tanto de confiança com o outro como em si mesmo. E isso é uma coisa que precisa ser trabalhada e discutida abertamente. Outra violência que não é tão falada e acho que antigamente, sinceramente, era mais comum, o controle financeiro. Então, eu acredito que isso era um pouquinho mais comum antigamente, onde a maior parte das mulheres se dedicava às tarefas do lar. E não tendo uma renda, elas acabavam ficando reféns do dinheiro que o marido trazia para casa e é aquela coisa, ela não tinha um dinheiro próprio e isso gerava diversas formas de conflitos, frustrações, N questões. E é justamente por não ter este poder aquisitivo que, infelizmente, muitas pessoas usam disso como uma forma de poder para manipular, sabendo que aquela pessoa, por não ter uma renda, vai ter que acabar se submetendo a certas condições porque ela não tem para onde ir. Infelizmente, bem comum, mas completamente prejudicial, negativo para todo mundo. Por isso era tão comum as nossas mães, as nossas avós sempre darem aquele conselho de olha, sempre estude, busque trabalhar, ter o seu dinheirinho, ter a sua independência financeira. Esse é um conselho que eu recebi e acho extremamente importante. Uma outra forma de violência diferente, que não é somente bater, é o chamado silêncio punitivo. E nisso eu tenho quase certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo vão lembrar de algum caso na família ou alguma coisa, ou com algum amigo, onde vocês acabaram tendo um gelo. Aconteceu alguma discussão, alguma coisa que vocês não fizeram, fizeram errado, e a pessoa simplesmente parou de falar com você e tentou e ficou te ignorando. Isso é muito complicado porque, infelizmente, também é muito comum, principalmente nas relações entre pais e filhos. E muitas vezes os filhos não sabem nem por que estão sendo punidos. Então, essa falta de clareza sobre por que está acontecendo determinadas situações, eu acho que é uma coisa que as relações precisavam ser mais abertas e mudar para ontem. E por último, e não menos importante, a chamada manipulação gaslighting, que apesar do nome complexo, que eu não achei uma versão dele em português, mas apesar do nome complicado, nada mais é do que uma manipulação psicológica onde a pessoa busca minar a sua confiança ou a sua percepção da realidade sobre determinado fato. Por exemplo, muito comum também você falar para uma pessoa, olha, eu tô chateada porque há tanto tempo atrás você fez isso, isso e isso, você falou isso, isso e aquilo, e eu não gostei. Aí a pessoa pega e fala, imagina, você deve estar confundindo. Não, acho que, não, eu não lembro disso, como assim? Clássico, mas eu não me lembro disso, é um sinal. E muitas vezes essas pessoas acabam de fato conseguindo manipular você de forma que você começa a duvidar da sua memória, da sua percepção, se a sua versão de fato é real. Isso pode fazer você até questionar a sua sanidade. E esse comportamento tanto intencional justamente para ganhar um controle sobre a vítima. Conta pra mim, pensou em alguém? Bom, deu pra ver que violência não é só bater. Existem diversas outras formas de violência que é muito importante a gente conhecer, ficar atento para saber identificar e saber resolver essas questões antes que isso abalem a nossa saúde mental. Então, eu espero que com isso eu tenha esclarecido e tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais sobre comportamentos que muitas vezes são taxados como formas de educar, mas que na verdade são formas de violência. Então, se você tem algum exemplo assim, escreve aqui embaixo nos comentários, vamos trocar experiências. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.